sobre a proteção de Deus, Nossa Senhora das Graças. Nós estamos aqui hoje representando o Executivo, a Secretaria da Fazenda, né? E apresentando para a população, para todos, a proposta orçamentária anual para 2021. É o orçamento, LOA. Ele é conhecido por esses nomes, certo? Eu vou sempre falar LOA, a LOA 2021. Lei de orçamento anual, lei orçamentária anual, certo? A lei orçamentária anual, ela é regida, né, pela Lei 4.320, é uma lei federal de 17 de março de 1964. Ela teve alguns ajustes pela Lei Complementar 101, que é a LRF, que é aquela Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe algumas inovações para a lei, mas não mexeu em nenhum artigo da lei, certo? Ela veio só para reforçar algumas coisas, mas as regras básicas do orçamento, as regras básicas da contabilidade pública estão sobre a égide da Lei 4.320, né? Agora, o que ocorreu de mudança em 2012 foi só o PECASP, né, que nós chamamos, que é o Plano de Contas aplicado ao setor público, né, mas que não mexeu na lei, ele só mexeu no plano de contas. Nós vamos trabalhar com as mesmas contas, né? Isso ainda está sendo implantado devagar. Nós vamos trabalhar com as mesmas contas que o setor privado trabalha. Mas, com relação à contabilidade, com relação ao orçamento, as regras ainda continuam lá da velha lei 4.320, 17 de março de 64. O que fala a lei 4.320, 17 de março de 64? As regras para se elaborar um orçamento. Como que ele vai ser, o que ele vai abranger, né? O que vai estar dentro dele. E depois também, com a Constituição de 88, veio a LDO. A LDO foi instituída pela Constituição de 88, porque antes tínhamos o plano plurianual e tínhamos o orçamento, certo? E não tinha esse elo de ligação que chama LDO, a Lei de Diretrizes. Então, com a Constituição, veio a LDO que fez a ponte entre o PPA, que é um planejamento a longo prazo nem tanto, mas é mais prazo que o prazo do orçamento, né? São 4 anos, e o orçamento vale por 1 ano. Então, ele fez uma ponte entre o PPA, né? A LDO fez uma ponte entre o PPA e a LOA, certo? E pôs valores também, certo? E o orçamento ele tem 3 regras básicas, princípios básicos. É o princípio da anualidade, da universalidade e da universalidade, tem mais uma que e da unidade, né? Unidade, por quê? Porque ele é único no orçamento, no município só existe um orçamento, universalidade, porque ele abrange todas as entidades, e anualidade, porque ele tem vigência durante o ano civil, que vai de 2 de janeiro a 31 de dezembro, certo? E o orçamento, com o passar do tempo, o pessoal foi colocando várias coisas dentro do orçamento, colocava na LDO, e o pessoal ia lá na lei do orçamento, nos últimos artigos lá, começava a repetir coisas da LDO. Daí, com o tempo, as câmaras municipais, né, as comissões, começaram a criticar a elaboração do orçamento por parte do Executivo, porque a gente colocava, porque na lei do orçamento só pode colocar a previsão da receita, a fixação da despesa, a autorização para abertura de crédito, a suplementação e somente isso aí, certo? E tem gente que estava colocando tudo dentro da lei do orçamento, permissão para remanejamento, várias outras coisas que não pode,
certo? Suplementação por superávit, por excesso. Então, foi cortado a partir, acho que a LOA de 2019 já não continha mais essas autorizações, que ficavam valendo só as autorizações que estão na LDO, certo? Então, a nossa lei do orçamento, que vai para a Câmara, que vem para a Câmara amanhã, ela vai conter algumas dessas autorizações que eu falei para vocês aí, claro, dentro dos limites da Constituição. Então, o artigo 4º da lei, está lá, fica autorizado, nos termos da Constituição, a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, certo? Então, essa autorização de crédito suplementar está num limite razoável, o Tribunal de Contas fala que 10% é um limite razoável, porque a Prefeitura do município de São Paulo usa os 10%, então, se para São Paulo dá, o resto vai ter que dar também. Foi isso que eu ouvi de um auditor do tribunal numa palestra que a gente foi em Campinas. Então, o limite de 10%, feito por decreto, o tribunal não rejeita, certo? Realizar, no curso da execução orçamentária, operações de créditos nas espécies, limites e condições estabelecidas em resolução do Senado Federal. Mas essa autorização também contida na LOA também não vai, se o município precisar aderir a uma nova operação de crédito, vai ter que ter uma lei específica. Geralmente, quem vai conceder a operação de crédito não vai aceitar essa autorização genérica que tem na LOA, certo? Geralmente, eles pedem uma lei específica, certo? E são essas autorizações que nós vamos colocar na nossa lei do orçamento, né? E agora vamos, né, para os... Aí a gente vai colocar também que essa é uma autorização meio fora do contexto lá do que fala a Constituição, porque na época da Constituição também a gente não tinha metas, né, pela LRF a seguir. Então, porque, por exemplo, eu tenho um projeto no orçamento lá, projeto de difusão cultural, por exemplo, eu tenho lá R$100 mil. É uma meta, está lá na LDO R$100 mil, está no meu orçamento R$100 mil. No decorrer do exercício, acontece alguma coisa lá, eu preciso fazer uma reforma na biblioteca. Essa reforma, mais o pagamento de pessoal, mais não sei o quê, vai ultrapassar os R$100 mil, certo? Vai ficar em R$120 mil a despesa com a cultura durante o ano. Esses R$20 mil, ele está fora da meta, certo? Porque a meta é aquilo que está na LDO. Meta é uma fixação, certo? Então, a própria lei do orçamento também, ela vai autorizar a adequar as metas que estão nessa lei àquelas metas que foram definidas na LDO, certo? Tem muitos valores que naquela época não se pensava em gastar e agora mudou a visão, certo, da prefeitura, tanto que teve esse ano, por causa da pandemia, essas coisas, então várias coisas foram adequadas. E esse artigo da lei vai pedir a readequação de tudo aquilo que foi posto já na LDO, certo? Fica valendo os anexos dessa lei para sobrepor aqueles da LDO, certo? É isso que nós vamos pôr na nossa lei orçamentária desse ano, que vai ser enviado ao Legislativo amanhã. O Legislativo depois, antes de aprovar, também vai fazer audiência, né, para aprovar essa lei. Essa lei, acho que ela vota em 2 turnos e é votação é uma lei ordinária, então é simples, né, a votação simples, né? Então, vamos lá ao orçamento do município. O orçamento do município. O município de Águas de Lindóia, ele é dividido em 4 entidades, certo? Lembra que eu falei do princípio da unidade, lá que fala na Lei 4.320? O orçamento, o princípio da unidade, que ele é único, certo?
Embora são unidades independentes, cada um tem o seu CNPJ, cada um tem seu responsável, cada um tem o seu contador, o orçamento é um só, e a prefeitura é que faz a consolidação. Então, eu vou ler o orçamento, né, numérico, como ele está consolidado, e depois eu vou ler cada entidade no seu orçamento, certo? É um quadro simples, também é um resumo de tudo, né? Que eu acho que é o principal anexo da lei do orçamento, é o anexo 1. Quem for procurar na internet, no site da prefeitura, vai estar lá, anexo 1 da lei 4.320, dos orçamentos, certo? Ele resume tudo, 500 páginas em 2, certo? Ele fala o que eu vou arrecadar, o que eu vou gastar, e acabou, certo? Simplesmente. Quando outros anexos trazem quase sempre as mesmas informações e um não acrescenta nada ao outro, certo? Então, esse é anexo 1, mas lá no site da prefeitura vão estar lá todos os anexos, certo? Conforme a lei exige. A lei exige porque eu acho que naquela época tinha necessidade de ter os 9 anexos que são obrigatórios, certo? Mas se for ver o anexo 7, 8, eles são praticamente iguais, não traz nenhuma informação adicional, mas como a gente é obrigado a cumprir a lei e não discutir ela, a gente vai encaminhar todos os anexos, e quem quiser olhar lá no site da prefeitura, eles vão estar lá os anexos da lei a partir de amanhã, né, que é quando a gente vai protocolar o projeto aqui na prefeitura. Então, o demonstrativo da receita e despesas do município de Águas de Lindóia, a projeção para 2021 é o seguinte, gente, de receitas correntes. Receitas correntes, o que são? As receitas correntes são aquelas que vêm para o município, para o Estado, para a União, porque todo mundo segue a mesma, para todo mundo é igual, certo? Receita corrente, receita capital, despesa corrente, despesa capital, todo usa a mesma linguagem, certo? As receitas correntes são aquelas receitas que são para a manutenção da máquina administrativa. O que é manutenção da máquina administrativa? É um reparo, é o pagamento pessoal, é o pagamento de adiantamento, é o pagamento de combustível, é o pagamento de aluguel, é o pagamento de conserto de veículo, certo? Então, isso aí, as despesas correntes são usadas para isso, certo? E nada impede também que eu use receita corrente para a parte de investimentos. Eu posso construir qualquer prédio com recurso próprio advindo de receita corrente, certo? O que eu inverso não pode. Uma receita de capital não pode ser usada em despesa corrente, certo? Que nós temos lá. As receitas de capital, que para nós, para 2021, é composta apenas de operações de crédito, né? Que nós temos um saldo para receber ainda, da operação de crédito que foi feita este ano, né, com a Caixa Federal, né, nós temos 800, essa foi a posição que a Secretaria de Obras passou para a gente, que teria esse recurso ainda a receber o ano que vem, R$800 mil. E as transferências de capital, né, que é uma receita de capital, são para... isso aqui são a maioria não, é toda ela, 100% da transferência de capital, são recursos de convênios, que eles vêm para obras, certo? E a maioria vem do DAD, porque Águas de Lindóia, como instância, tem direito, tem a participação lá, conforme a sua arrecadação municipal, ele tem direito a uma participação nos recursos do Estado, e até hoje ninguém explicou como é feita essa participação. A participação também não tem uma regra para sair, certo? Mas um estudo que foi feito pela Secretaria de Obras e pelo Departamento de Convênios, o valor que chega para a gente é de R$ 8.086.200. Então, quer dizer que a nossa receita de capital para o ano que vem vai ser de R$ 8.886.200.
886.200. Então, o orçamento corrente, né, das receitas correntes, R$ 92.685.000. Então, vocês veem que a parte de investimentos do orçamento é baixa. E a parte de investimentos do orçamento também vai ser praticamente custeada, tirando os 800 mil, que é a operação de crédito, vai ser totalmente custeada com recursos advindos do governo federal e estadual. Acho que a maioria é estadual, certo? E a gente chega num total orçamento, do orçamento geral do município, de R$ 101.771.200. Esse é o orçamento para 2021. Ele baixou. Ano passado a gente tinha uma previsão maior. E isso aconteceu por quê? Porque, não sei se alguém acompanhou a audiência pública das metas fiscais, nós tivemos uma queda na arrecadação nossa, né? E com isso fez com que o orçamento fosse baixado, né? Porque, embora a gente não arrecadou o IPTU, tudo na sua época própria, nós não perdemos o direito de ter esse dinheiro. Mas o ISS, como não teve fato gerador, é uma receita perdida. Então, o ISS que entrar o ano que vem vai ser o ISS devido em 2021, certo? Então, não vai ter a reposição desse ISS perdido esse ano, certo? Então, por isso que a receita baixou um pouco e, como eu já falei na outra audiência também, essas receitas, nessas receitas próprias, receitas tributárias próprias, elas representam bastante no nosso orçamento. A nossa receita própria é maior que as demais. Se eu somar as transferências estaduais e as federais, a própria nossa passa, certo? Nós temos uma excelente arrecadação municipal, certo? Só que ela vai cair um pouco porque, né, nós tivemos esse problema da pandemia e uma grande receita nossa foi afetada, certo? Então, o orçamento caiu. Eu até imprimi o anexo do orçamento que falava o valor corretinho para o ano que vem. E eu acredito que não trouxe, mas ele era por volta de 105 milhões, certo? Eu tenho ele aqui. O orçamento do ano passado, que está em vigor este ano aqui, ele é de 105.992.000. E esse ano ele foi para 101.571.200, certo? Então, houve uma queda até que representativa, né? Que isso aí, eu acho que isso seria um aumento até de um ano para o outro, sempre tem um aumento assim, nesse sentido, que esse ano não aconteceu para nós, teve uma queda, certo? E agora nós vamos na parte das despesas, né? Por quê? Porque a despesa, como na contabilidade, tudo tem o seu débito e tem o seu crédito. O crédito aqui, a despesa, né, as despesas correntes, que são aquelas despesas também que são para custeio da máquina, ela é dividida em pessoal, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, que é material de consumo, serviços terceiros, e assim vai, certo? Então, na parte das despesas correntes, nós pretendemos gastar R$ 87.407.320, certo? Então, essa vai ser a minha despesa corrente para 2021. Daí, o que o sistema me traz de informação? Eu tive um superávit do orçamento corrente, certo? Quer dizer o quê? Que a minha receita corrente está maior que a despesa corrente, certo? Isso quer dizer o quê? Que eu posso investir mais do que está no meu orçamento. Mas depois, logo abaixo, nós vamos ver. Lembra que eu falei que receita corrente pode ser investida em despesa de capital e receita de capital não pode ser investida em despesa corrente?
vai ser o que vai acontecer no nosso orçamento, porque a nossa despesa de capital aqui, ao contrário da receita de capital, parte dela vai ser custeada com receita corrente, certo? Que é a parte da amortização da dívida, que é pagamento de precatórios, né? Os precatórios para 2020 estão zerados, né? Mas para 2021 já está lá o mapa lá, tanto de fornecedores diversos e para pagamento de pessoal também, precatório de pessoal. Somando precatórios, parcelamentos que nós temos com a Previdência Social, dá um total de R$ 2.977.000. Então, isso aqui é uma despesa de capital, certo? Pela lei, eu classifico essas despesas, precatórios, parcelamentos, despesa de capital. Só que eu não tenho receita de capital para cobrir isso. Então, quem que vai cobrir? Vai ser a receita corrente. É dinheiro que vai ser investido em investimento? Não é, porque a amortização de dívida, ela não é investimento para o município, ela vai refletir no patrimônio da prefeitura, no patrimônio líquido, de forma positiva, claro, vai ser uma variação aumentativa, mas ela não é um investimento, certo? Eu não tenho que registrar lá nos bens móveis e imóveis da prefeitura. Ela é uma despesa de capital porque está na lei que ela tem que ser despesa de capital. E os investimentos nossos, né, as nossas obras, as nossas aquisições de equipamentos, o total do ano dá R$ 10.489.280. Vocês podem ver, então, que os investimentos nossos vão ser custeados, boa parte não, uma pequena parte, né, com recursos também das receitas correntes. Porque o que eu tenho de receita de capital? Receita de capital, que é para a obra que eu falei para vocês, eu tenho 800 mil de operação de crédito e 8.086.200 de transferência de capital, que dá 8.886.200. Só que eu tenho de investimento aqui, de obra, de equipamento, a maioria é obra, R$ 10.489.000, certo? Essa diferença de um para o outro é o Tesouro também que vai bancar, são as receitas correntes. Então, essa informação do superávit do orçamento corrente, ele só traz como informação, mas ele não é real, né? Porque ele só faz uma comparação entre receita corrente e despesa corrente. Praticamente, ele não está falando, porque naquela época da elaboração da lei, ainda não se falava em fonte de recurso, vínculo de recurso, que hoje a gente tem todo esse mecanismo para a gente saber. Então, praticamente, o nosso orçamento ele é voltado para a manutenção da máquina, né? Parte dele vai para investimentos, só que são investimentos que não contam, né, como a própria palavra fala, né, investimento, é uma despesa capital, mas não vai refletir em nada, né, não vai aumentar o patrimônio da prefeitura com isso aí, vai aumentar o patrimônio líquido, né, que é outra coisa, é contábil, não é orçamentário, certo? E também na despesa nós temos lá o valor de 697.600 de reserva de contingência, que ela é uma despesa também, só que ela é uma despesa diferente das outras. Ela entra aqui, é um mecanismo que a LRF criou, né, e obrigou os municípios a ter, os estados, a União a ter, é um dispositivo que você tem que fazer o orçamento da despesa menor, porque o orçamento da despesa é o orçamento da despesa sem a reserva, com a reserva dá o total do orçamento da despesa, que é igual ao orçamento da receita. Então, a reserva de contingência é um dispositivo que tem na lei para evitar déficit. Então, o que eu posso gastar aqui é menos do que está previsto para arrecadar, certo? Então, isso que é
a reserva de contingência é um dispositivo para evitar o déficit. E esse dispositivo nosso, para evitar o déficit, ele está bem pequeno, né? Por ser um orçamento de mais de 100 milhões, um dispositivo de 697 mil para evitar um déficit, ele é pequeno, mas é o que deu para pôr, né, na fase da elaboração do orçamento, certo? E, do mesmo jeito que a receita corrente somou 101.571.200, as despesas também somam 101.571.200. Despesas correntes, 87.407.320. Despesas de capital, 13.466.280 reais. E reserva de contingência, 697.600. Certo? Então, o orçamento está batido, 101.571 na receita e 101.571.200 reais na despesa. Esse é o orçamento geral do município que vai vir para a Câmara amanhã, certo? E, como eu falei para vocês, que o orçamento é único, mas ele é composto aqui em Águas de Lindóia por 4, né? Então, nós vamos agora só demonstrar quanto é por entidade o orçamento, para vocês conhecerem a realidade de cada entidade aqui do município, certo? Então, eu acho melhor começar pela prefeitura, que é a maior entidade, né? É ela que comporta todos os gastos com educação, com saúde, né? Que são os grandes gastos, né, que o município tem. O orçamento da prefeitura, gente, ele está em 90.275.200. Nós vamos achar aqui quanto era no passado, para a gente ver se ele teve uma queda também. Com certeza ele teve uma queda, certo? Foi sim, teve uma queda, que ano passado o orçamento do Executivo era de R$ 92.730.400 reais. Esse ano ele está em R$ 90.275.200, certo? Ele teve uma boa queda, né? Pelo motivo que eu falei para vocês das receitas lá, certo? Então, como a receita encolhe, o que acontece com a despesa? Tem que encolher também, certo? E tem também um outro detalhe que eu esqueci de falar. Quando, na elaboração do orçamento, o projetista que faz o orçamento da despesa, ele sempre põe, por exemplo, ele pega lá a tabela de cargos e empregos, vê lá os cargos que estão vagos, ele projeta o que pode preencher de cargo. Por exemplo, ele projeta o reajuste anual dos vencimentos, ele põe lá no seu estudo, certo? Só que esse ano, a parte de pessoal não vai poder mexer. Quer dizer, esse ano não. Para 2021, a despesa com o pessoal da prefeitura não vai poder ter aumento, não só da prefeitura, das entidades também, certo? Então, também, né, o orçamento da despesa teve uma baixa nesse sentido também, porque os salários não vão ser reajustados, eles não vão mudar de valor, certo? Eles não vão poder ter, né? Só vai, por exemplo, contratar uma pessoa se houver uma desistência de uma outra, certo? Em caso diferente, não vai poder ter aumento de despesa com o pessoal. Foi isso que a Lei Federal 173 trouxe dinheiro para o Covid, mas trouxe essas regras para o poder executar, né, para os municípios seguirem, certo? Então, o orçamento da prefeitura, então, de receitas correntes, R$ 81.765.000 reais, né? Um orçamento de as receitas de capital, né? R$ 8.510.200 reais, certo? Que dá lá os R$ 90.275.200 reais. O orçamento da despesa, né? Deu a despesas correntes R$ 81.765.000 e as despesas de capital R$ 12.894.980 reais, certo? E os R$ 500.000 da reserva de contingência
que eu falei que era 600 e pouco, 500 mil é o da prefeitura, certo? Então, também fechando o orçamento da despesa com 90.275.200 reais, esse orçamento da prefeitura, certo? Agora nós vamos pela ordem, pela Câmara Municipal, certo? A Câmara Municipal, Poder Legislativo. A Câmara, ela não possui receita, certo? Ela não tem arrecadação de nada. Quem sustenta a Câmara é o Poder Executivo, é o município, certo? Isso por força de lei, e a Câmara nem tem como arrecadar. O que ela vai arrecadar? Nada, não tem jeito. Ela não pode receber transferência também. Então, quem mantém, quem repassa o recurso aqui e quem dita as regras na parte financeira da Câmara é a Prefeitura. Mas, além disso, ainda tem um limite a ser seguido, né? É claro que a Câmara nossa sempre foi uma Câmara enxuta, nós nunca tivemos problema nenhum com a Câmara com relação a esse limite, né? Que é um limite, acho que, de 7% das receitas próprias lá, que agora eu não vou saber citar uma a uma, mas nós nunca chegamos nem a mais que 2%, acredito eu, dessas receitas com o orçamento da Câmara, certo? Então, o orçamento da Câmara é de 1.122.000, composto a grande parte com pessoal e encargos, né? Outras despesas correntes, que é material de consumo, serviço, dá 140.000, pessoal e encargos dá 972.000, né? Um investimento de 10.000 reais, uma coisinha ou outra de equipamento, certo? O orçamento deles apresenta a soma de 1.122.000, que vai ser coberto com recursos da Prefeitura, também na mesma importância de 1.122.000, certo? Esse é o orçamento da Câmara Municipal. Vamos ver se, com relação ao ano passado, também ele teve uma queda. Ano passado, o orçamento da Câmara era 1.215.600. Esse ano, 1.122.000, certo? Então, todo mundo está a mesma tendência em baixar o orçamento, porque a arrecadação esse ano ela foi frustrada, certo? A Câmara não, porque a Câmara depende da Prefeitura, mas como a Câmara é uma entidade que sempre andou junto com a Prefeitura, então ela resolveu acompanhar o ritmo da Prefeitura até com relação à tendência do orçamento, né, ele ser mais baixo. E nós temos a primeira entidade da administração indireta. Eu digo primeira não por ser a primeira, não por ser a primeira em valor nada, é porque ela foi a primeira a ser criada, certo? É o SAI, né? Ela é uma autarquia, faz parte da administração indireta. Se ela precisar de recurso, a Prefeitura é obrigada por recurso lá, claro, né? Desde com autorização legislativa, mas ela é um filho da Prefeitura, certo? As autarquias são que nem filhos da Prefeitura. Se ela pedir socorro, a Prefeitura, como boa mãe, vai ter que dar, certo? O orçamento deles é de 10.256.000, certo? Eles tiveram um aumento no orçamento. Eles foram o único que foram contra a regra, né? Eles, ano passado, tiveram um orçamento de 10.096.000 reais, esse ano um orçamento de 10.256.000 reais, certo? Lá eles têm uma arrecadação patrimonial, uma arrecadação de serviços, né, que eles têm lá, que é a arrecadação de água e de serviço de esgoto, que é praticamente o orçamento inteiro deles, né, que dá 9.880.000, e tem um 10.000 lá que é receita patrimonial, com certeza é juros de aplicação financeira, é juros de aplicação de conta em banco, certo? Eles têm uma transferência de capital lá, uma receita de capital, que é um convênio que eles pretendem, que já foi pleiteado esse convênio, e para eles ter posto aqui na lei, porque já foi autorizado, certo? Esse investimento, ele está lá do lado da despesa também, certo? Com o valor de R$ 491.300, com certeza a diferença de um valor para o outro vai ser por conta do SAI, né?
O SAI assumiu um compromisso onde tem contrapartida. É isso que está dando para ver aqui. O orçamento deles da despesa, eles têm uma despesa com o pessoal um pouco alta perante... É mais alta a despesa com o pessoal deles do que as demais despesas correntes. Então, despesa de pessoal, R$ 4.843.200, e outras despesas correntes, que é material de consumo, serviços terceiros, alimentação do trabalhador, R$ 4.723.900, certo? Dá um total, né, do orçamento da despesa corrente de R$ 9.880.000. A parte de investimentos vai ser coberta com recursos da transferência de capital, de convênios que eles pretendem receber, né? E acredito eu que uma contrapartida da mesma obra aqui vai ser, acredito eu não, vai ser custeada com recursos do próprio Tesouro do SAI, certo? Então, no mesmo caso, e eles têm também uma reserva de contingência que está aqui do lado da despesa, certo? É um dispositivo, como falei para vocês, que inibe o aparecimento do déficit, certo? Porque daí a despesa sua é menor que a receita. Se querendo ou não querendo, você colocando a reserva de contingência, o seu orçamento da despesa fica menor, certo? Então, eles têm um orçamento geral de R$ 10.256.000, certo? Eles tiveram aumento. Ano passado foi de R$ 10.096.000, certo? E o último, mas não o último, é o Serviço Autônomo de Balneoterapia e Fisioterapia, balneário, certo? O balneário, por ele estar, né, em reformas, o balneário, em 2020, ele praticamente foi custeado, né? Ele não teve muita despesa, porque como está tudo parado, então parou de quebrar tudo, está pagando folha, né? Ele está pagando folha de pagamento, a prefeitura, como boa mãe, vai lá dar o dinheiro para ele todo mês, para ele pagar a folha de pagamento dele, certo? E o ano que vem, eles previram uma receita de mais de 1 milhão, certo? 1.040.000 de receitas correntes. Lá eles têm receitas de serviço, certo? Receitas de piscina, de banho, sei lá. São serviços que tem lá no SAI, no balneário. Eles têm uma receita patrimonial também, que eles têm aluguéis lá, naquelas lojinhas, acredito eu que é isso. Outras receitas correntes, deve ter alguma coisa, eu acho difícil, mas não sei o que o Fábio pôs aqui como outras receitas correntes, que dívida ativa não pode ser, né? Porque ninguém fica devendo um banho lá, vai pagar o ano que vem, né? Então, eu não sei o que é isso aqui, depois eu posso até ver melhor, e se alguém tiver curiosidade, pode ligar para mim na prefeitura ou passar e-mail, certo? Na parte, então, resumindo, qual que é o orçamento da receita do balneário? A receita do balneário, o total dela é de R$ 1.040.000, certo? E as despesas? As despesas, o pessoal deles é fixo, porque toda autarquia segue as regras nossas, né? Os efetivos têm que ser concursados, então a folha de pagamento não vai baixar nunca, né? A tendência é só aumentar agora com o advento da Lei 173, daí que ela não vai subir, né? Mas a tendência era só subir por causa dos quinquênios adicionais, aquelas coisas. Mas o pessoal em encargos dele está dando 1.690.000, certo? Que ele tem de folha. E as outras despesas correntes, R$ 980.000. O total do orçamento dele é R$ 2.670.000. Alguém viu alguma coisa diferente aqui desse orçamento com os demais? Vocês vão ver lá o quê? Que o orçamento da receita do balneário ele é menor que o orçamento da despesa, certo? Então, quem que vai cobrir essa diferença? A gente chama de déficit operacional, certo? Então, esse déficit operacional
na execução do ano que vem, ele pode ser ajustado para mais, né, quer dizer, para menos, ele pode precisar de menos dinheiro da prefeitura ou pode precisar de mais. Se ele precisar de mais, a Câmara tem que autorizar, porque ela está autorizando esse valor aqui, ó, R$1.630.000, certo? Então, a receita dele, mais o que a prefeitura vai investir lá, R$1.630.000, vai cobrir a despesa dele de R$2.740.000, certo? Então, a prefeitura vai complementar mais de 50%, quase 70% do orçamento do balneário, certo? Então, esses 4 orçamentos detalhados que eu acabei de falar, eles formam aquele orçamento de R$101 mil, certo? R$101 milhões, R$101.575.200, que é o orçamento do município para 2021, certo? Eu acho uma coisa importante para vocês, né? Eu não sou cidadão de Águas de Lindóia, mas se eu fosse cidadão, como eu sou cidadão de Lindóia, eu gosto de olhar o orçamento deles lá no site da Câmara. E é uma coisa que eu vou olhar com certeza, quais são os programas que a prefeitura vai investir, o que ela pretende investir, em que áreas vai ser, né, e qual programa vai ser atendido, certo? Então, eu vou ler bem rapidamente, que é uma lista enorme, né, eu vou ler rapidamente, né, se alguém tiver dúvida, manda e-mail ou liga para mim lá na prefeitura, certo? Então, eu vou ler programa por programa do nosso orçamento para 2021, certo? Então, qualquer dúvida, não vou entrar em detalhes em nenhum programa, certo? Porque, para entrar em detalhes sobre os programas, os secretários, né, os secretários municipais, eles precisariam estar aqui, porque cada um ia defender a sua área, né? Por que está tanto, por que não está tanto, e essa audiência, como foi feito no formato que foi feito hoje, ela não tem como ter essa explicação dos demais secretários. Então, eu vou ler só quais são os programas, depois, se alguém tiver dúvida, passa e-mail, liga para mim, eu vou procurar saber e garanto que eu dou o retorno, certo? Então, vamos lá, tabela explicativa, demonstração da despesa por programa de governo, certo? Então, está aí lá. Gestão de gabinete do prefeito, R$ 959.300. Gestão de assessoria de comunicação social, R$ 157.900. Assessoria de planejamento, R$ 77.900. Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, R$ 48.600. Guarda Municipal, R$ 9.000. Isso aqui eu até posso dar uma parte aqui, que a Guarda Municipal ela está criada por lei, regulamentada, tudo, mas pelo advento da Lei 173, não pode chamar ninguém, gente. Então, infelizmente, né, ela vai aguardar um pouco para começar a funcionar, certo? A ouvidoria municipal, R$ 45.400, auditoria interna do município, auditoria interna do município, R$ 60.400, Fundo Social de Solidariedade, R$ 186.100, a gestão administrativa, R$ 1.792.900, gestão da Secretaria da Fazenda, R$ 7.006.300, gestão de assuntos jurídicos, R$ 882.900, gestão Secretaria de Obras, R$ 5.781.400, infraestrutura urbana e rural, R$ 7.791.880, iluminação pública, R$ 1.280.000, gestão da Secretaria Municipal de... Não,
Gestão da Secretaria Ambiental Municipal, 1.671.800. A Infraestrutura Rural, Patrulha Agrícola, R$1.000. Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social, R$2.411.620. Educação Infantil, R$4.151.000. Ensino Fundamental, R$4.966.900. Gestão da Secretaria de Educação, R$571.000. Manutenção do Fundeb, né, valorização dos profissionais da educação, R$13.937.000. Merenda escolar, R$2.814.400. Desenvolvimento cultural, R$95.600. Gestão da Secretaria de Esportes e Recreação, R$732.100. Esportes para Todos, R$343.000. Gestão da Secretaria de Turismo, R$1.158.600. Desenvolvimento da Estrutura Turística, R$1.000. Gestão da Secretaria de Saúde, R$11.277.400. Assistência à Saúde, R$6.801.000. R$6.801.000. Gestão do Fundo Municipal de Trânsito, R$2.399.400. Infraestrutura Rural, Espaço do Produtor, Agroindústria, R$1.000. Transporte Escolar, R$1.039.900. Ensino Superior, R$380.000. Gestão do FUNCAD, Criança e Adolescente, R$8.500. Gestão da ETE Pelado, do bairro Pelado, R$28.000. Construção, Reforma e Adequação de Próprios Municipais, R$801.000. Ensino Médio, R$46.000. Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos, R$58.000. Gestão da Secretaria Municipal de Trânsito, R$572.900. Manutenção das estradas de rodagem, R$394.800. Fundo Municipal de Cultura, R$2.000. Gestão do Conselho Tutelar, R$293.600. Frente Emergencial de Trabalho, R$350.000. Jovem Aprendiz, Programa Jovem Aprendiz, né? R$300.000. Manutenção da Atenção Básica, isso aqui é saúde, R$1.220.800. Manutenção da Média e Alta Complexidade, também é saúde, é hospital, é Conisca, R$1.838.000. Manutenção da Vigilância em Saúde, R$64.500. Manutenção da Assistência Farmacêutica, R$113.400. Suporte Profilático Terapêutico, R$24.000. Fundo Municipal do Idoso, R$2.000. Gestão do Fundo de Turismo, R$2.000. Processo Legislativo, R$1.122.000. Manutenção e Reforma de Instalações, R$37.000. Ampliação e substituição das redes de água e esgoto, R$7.000. Encargos especiais, R$98.800. Macromedições e controle de perdas, R$478.000. Renovação da frota, isso aqui é projeto do SAI, R$364.300. Manutenção do gabinete, R$280.816. Manutenção administrativa e finanças, R$1.785.044. Manutenção das estações de tratamento de água, R$2.745.304.
Manutenção das estações de tratamento de esgoto, R$1.010.000. Saneamento básico urbano, R$3.252.000. Controle interno da administração, R$395.000. Manutenção do setor geral de balneoterapia, R$2.345.000. Reserva de contingência, R$697.600, certo? Totalizando, né, fechando o orçamento em R$101.571.200. Então, esse vai ser o valor da lei orçamentária anual para 2021, R$101.571.200, certo? O projeto vem para a Câmara amanhã até às 17 horas, certo? Tá ok, a audiência já terminou, tá ok? Obrigado para quem está assistindo.